Boa noite. Boa noite. A memória do terror assusta Nova York. Uma caminhonete avança sobre uma área de ciclistas. Testemunhas dizem que o motorista gritou "Deus é grande" em árabe. Depois dos atropelamentos, 8 mortes estão confirmadas. E o prefeito afirma que foi um ato de terror. O ministro da Justiça diz que comandantes da Polícia do Rio são sócios do crime organizado. O movimento dos trabalhadores sem teto faz passeata pela desapropriação de um terreno em São Paulo. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, suspende a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal. Os nossos repórteres mostram como Cabral e outros presos da Lava Jato ganharam uma videoteca com 160 títulos para se distrair na cadeia. Números da indústria mostram a reabertura de vagas com carteira assinada. E aumenta a crise provocada pela prisão de um ex-assessor do presidente dos Estados Unidos. Seja em investigações na Justiça ou aqui no Congresso, Donald Trump não consegue se livrar da suspeita de influência russa na eleição que ele venceu. O Jornal Nacional está começando. Um atropelamento proposital na ilha de Manhattan, em Nova York, deixou 8 mortos e 12 feridos hoje à tarde. As autoridades americanas afirmam que foi um ato de terror. Foi um ato de terrorismo covarde, afirmou o prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Um homem de 29 anos, com uma caminhonete, invadiu uma ciclovia no sul de Manhattan. Ele percorreu 1,5 quilômetros, atropelando ciclistas e pedestres, até bater num ônibus escolar, quando então abandonou a caminhonete. Segundo testemunhas, ele teria gritado "Deus é grande" em árabe. Tawhid filmou com o celular o motorista caminhando entre os carros. É possível ver que o homem está armado. Logo depois, ele foi ferido na barriga e preso pela polícia. As armas eram de brinquedo. Ele não estava apontando a arma para ninguém, só estava correndo e tinha uma pessoa atrás dele. Toda essa área do sul de Manhattan ficou completamente isolada. Nem quem mora aqui pode passar e a todo momento chegam mais carros de polícia, carros do Corpo de Bombeiro. É uma área que tem várias escolas e uma faculdade e os alunos chegaram a ouvir os tiros. Houve muito pânico e a faculdade chegou a ser esvaziada. Este outro vídeo mostra feridos na ciclovia. John estava indo andar de skate quando testemunhou o ataque. Estava andando na rua quando ouvi um grupo de pessoas correndo e gritando: "Ele tem uma arma". Ouvi tiros, depois vi um homem no chão cercado por policiais. Este foi o primeiro atentado com vítimas em Nova York desde os ataques que mataram quase 3.000 pessoas em 11 de setembro de 2001. Em setembro do ano passado, um homem detonou bombas em Nova York e no estado vizinho de Nova Jersey. 26 pessoas ficaram feridas. Ele se inspirou em grupos terroristas, como o Estado Islâmico e a Al-Qaeda, mas foi condenado à prisão perpétua por crime de ódio. Bom, e nós vamos agora ao vivo a Nova York. A Sandra Coutinho traz as informações mais recentes sobre esse ataque. Sandra, boa noite. Boa noite para você, William. Boa noite para todo mundo aí no Brasil. Olha, eu estou exatamente onde tudo aconteceu, nessa esquina aqui, a apenas alguns metros da ciclovia que foi invadida por esse suspeito que dirigiu uma van em alta velocidade e acabou atropelando vários ciclistas. A gente também está a apenas 2 quarteirões do World Trade Center, onde ficavam as torres gêmeas destruídas nos atentados de 11 de setembro. A polícia aqui de Nova York e o FBI, a Polícia Federal Americana, estão investigando o caso. Eles ainda não revelaram oficialmente a identidade desse suspeito, mas, de acordo com a imprensa aqui dos Estados Unidos, trata-se de Sayfullo Saipov. Ele seria um cidadão do Uzbequistão que mora aqui nos Estados Unidos desde 2010. Neste momento, segundo a imprensa daqui, moraria na Flórida. Ele usou uma van alugada. O carro não tem a identificação, ninguém consegue saber quem é o dono dessa van, apenas sabe-se que é uma van alugada. O presidente Donald Trump foi informado da situação assim
que o atentado aconteceu, ficou acompanhando tudo diretamente da capital Washington e numa rede social ele escreveu que tudo indica que trata-se de mais um ato cometido por um homem doente e completamente desequilibrado e terminou escrevendo: não aqui nos Estados Unidos. A polícia diz que não há mais risco aqui nessa área, uma área residencial com bastante comércio, as escolas. Você vê que o trânsito aqui atrás de mim já foi liberado, pelo menos no sentido norte da cidade. O outro sentido, que fica mais perto da ciclovia, permanece fechado. Assim como toda a cidade de Nova York terá o policiamento reforçado, pelo menos pelos próximos dias. O governador aqui do estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse que o terrorismo não vai vencer. E o prefeito da cidade, Bill de Blasio, disse que os nova-iorquinos devem permanecer vigilantes e entrar em contato com a polícia se virem alguma movimentação suspeita. Bonner, Renata. Sandra Coutinho trazendo ao vivo de Nova York as informações para a gente. Nós vamos voltar ainda nessa edição do Jornal Nacional a tratar desse atentado em Nova York, Renata. Aqui no Brasil, alunos da turma do adolescente que atirou contra colegas há 11 dias retornaram às aulas hoje em Goiânia. Lara Fleury, de 14 anos, chegou acompanhada da mãe. O braço foi ferido pelo atirador. Iago Marques, de 13 anos, tem uma bala a 5 centímetros da medula. 2 colegas deles morreram. 2 estudantes continuam internadas. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que o governo estadual do Rio de Janeiro não controla a polícia militar e que o comando da corporação está associado ao crime organizado. As acusações graves foram feitas na véspera de uma data simbólica, a formalização do grupo de procuradores dedicados ao combate à criminalidade no estado. O ministro da Justiça participou da cerimônia de assinatura de um protocolo de intenções do governo federal para enfrentar o crime organizado no Rio. Uma parceria, eu diria, histórica e, sem dúvida, é o começo de muitas outras parcerias. Estamos todos engajados juntos. Muito obrigado. No discurso de hoje, o ministro da Justiça defendeu o entendimento e a formação de parcerias para combater a violência aqui no Rio. Um tom bem diferente da entrevista que Torquato Jardim deu ontem, quando fez duras críticas ao governo e à Secretaria de Segurança do Estado. O ministro mencionou até mesmo o envolvimento de políticos e de policiais com a criminalidade. As declarações do ministro da Justiça foram publicadas pelo jornalista Josias de Souza, do portal UOL. Torquato Jardim disse que o comando da PM no Rio faz acerto com o deputado estadual e o crime organizado. E que comandantes de batalhão são sócios do crime organizado. O ministro também falou sobre o assassinato de um comandante de um batalhão da PM na semana passada. Ele afirmou que a morte do coronel Luiz Gustavo Teixeira não foi resultado de assalto e que ninguém o convence de que não foi um acerto de contas. Na entrevista, Torquato Jardim ainda disse que a milícia está tomando conta do narcotráfico e que o governador Luiz Fernando Pezão e o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, não controlam a polícia militar. Hoje, o ministro da Justiça não deu entrevista. No Rio, as declarações de Torquato Jardim geraram fortes reações das autoridades de segurança. O secretário Roberto Sá disse ter ficado surpreso e indignado e que, se o ministro tem provas do envolvimento de policiais e políticos com o crime, deve apresentá-las. Quando se generaliza uma acusação como essa numa instituição que tem mais de 47 mil policiais, é uma acusação muito grave que coloca sobre todos eles essa suspeita e a gente repudia esse tipo de acusação. Foi uma fala irresponsável que não se espera de um ministro de Estado. Eu comando uma legião de heróis que diariamente tingem o solo desse Estado com seu sangue. O subprocurador-geral de Justiça do Rio, Alexandre Araripe, mandou um ofício ao ministro pedindo que ele informe qual deputado estadual teria acerto com o crime organizado. E também O federal Gilmar Mendes suspendeu a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para um presídio federal em Mato Grosso do Sul. O ministro Gilmar Mendes julgou um habeas corpus pedido pela defesa do ex-governador Sérgio Cabral. Na semana passada, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio, determinou a transferência de Cabral para um presídio federal, depois que o ex-governador mencionou o ramo de negócio da família de Bretas durante uma audiência. Não se lava dinheiro comprando joias. Vossa Excelência tem
um relativo conhecimento sobre o assunto, que sua família mexe com bijuterias. Se eu não me engano, é a maior empresa de bijuterias do Estado. Então, Vossa Excelência conhece são as informações que me chegaram. O juiz Marcelo Bretas considerou os comentários de Cabral como uma possível ameaça e afirmou que o ex-governador recebia informações de forma indevida dentro da cadeia. Os advogados do ex-governador Sérgio Cabral primeiro recorreram ao Tribunal Regional Federal. Perderam. Depois foram ao Superior Tribunal de Justiça. Também perderam. O Supremo Tribunal Federal é a última instância. A decisão ficou com o ministro Gilmar Mendes, por ser o relator dos habeas corpus da Lava Jato do Rio. Para a defesa de Cabral, o comentário do ex-governador não pode ser interpretado como ameaça. E a atividade econômica da família de Bretas já tinha sido citada em reportagens. Na decisão, Gilmar Mendes concordou com os argumentos da defesa. Disse que, apesar de desastrada, a alegação do réu tem ligação com o caso em julgamento e representa conhecimento de dado tornado público pela própria família do julgador e que isso não representa ameaça, ainda que velada. Sobre as denúncias de que Cabral teria tratamento privilegiado na cadeia, Gilmar Mendes disse que trata-se de fato grave, a merecer reação vigorosa caso efetivamente esteja ocorrendo. Mas que isso também não constitui risco à segurança pública. Por isso, o ministro do Supremo concluiu que a transferência do ex-governador do Rio não se justifica no interesse da segurança pública. O ministro Gilmar Mendes deu prazo de 2 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar. O mérito do habeas corpus será analisado pela 2ª turma do STF. Na cadeia em que está preso, no Rio de Janeiro, Sérgio Cabral tem benefícios inimagináveis num presídio de segurança máxima. Por exemplo, uma sala com televisão de 65 polegadas. Os equipamentos da sala de cinema são de fazer inveja. Uma televisão de 65 polegadas como essa, que custa R$ 7.500. Home theater com 6 caixas de som e um aparelho para rodar 160 filmes, comprados exclusivamente para sessões dentro do presídio. O luxo está à disposição dos detentos da cadeia pública José Frederico Marques. É aqui que estão os presos da Operação Lava Jato no Rio. Entre eles, o ex-governador Sérgio Cabral. A Secretaria de Administração Penitenciária declarou que a videoteca está prevista na Lei de Execuções Penais e apresentou um termo mostrando que os aparelhos foram doados pela Igreja Batista do Meier e a comunidade cristã Novo Dia. Mas não foi o que o Jornal Nacional descobriu ao falar com todos os envolvidos na alegada doação dos equipamentos. O custo da sala de cinema ficou em pelo menos R$ 8.000, tudo pago em dinheiro. E até agora, não apareceu ninguém assumindo ter financiado o privilégio para os detentos. Fomos até a Igreja Batista do Meier. Sem saber que estava sendo gravada, a missionária Adenice Batista disse desconhecer a doação. A igreja não doou. Que eu saiba, não. Em seguida, ela liga para outra missionária. É avisada que houve sim a doação e pede que a gente fale com a outra missionária. Por telefone, Clotilde Moraes, coordenadora do trabalho nos presídios, disse que a igreja apenas emprestou o nome para os equipamentos poderem entrar no presídio. Porque tinha que ter sido feita uma doação para a televisão entrar. Entendeu? Eles dizem que fizeram uma vaquinha lá para comprar essa televisão. Eles quem? Os membros lá da igreja. De dentro do presídio? Os presos, lá da igreja. A missionária disse que o subdiretor do presídio sabia. Eu falei com o subdiretor. Escuta, essa televisão, o senhor está ciente? Não, está tudo bem, eu estou ciente. Se o diretor está ciente... O pastor César Dias de Carvalho, da comunidade cristã Novo Dia, que também assinou a doação, confirmou que foi uma farsa. Não foi uma questão plenamente ajustada e acertada, não. Foi equivocada mesmo. O Jornal Nacional teve acesso à nota fiscal da TV. O aparelho foi comprado nesta loja no começo do mês. Comprou, na verdade, dia 1º de outubro. Comprou dia 1º de outubro. Mas pagou em espécie? A nota fiscal está no nome de Eliana Nogueira do Carmo. O endereço no documento não existe. Conversamos com ela por telefone. Eliana disse que é estudante de Direito e que teve o nome usado. Está lembrado de ter feito a compra dessa TV no começo do mês? De jeito nenhum. Não? Compra de TV? É. Não. Você não sabe de alguém que possa ter usado seu nome para comprar uma TV? Você emprestou seu nome para alguém? De jeito nenhum.
Não emprestei meu nome para ninguém. Uma fonte do Jornal Nacional, dentro da cadeia, revelou que o dinheiro para a compra da TV veio de Wilson Carlos. O Ministério Público Estadual investiga o caso. O Wilson Carlos é ex-secretário de governo e colega de cela de Sérgio Cabral. Ele vai cuidar das exibições da Cinemateca, com direito a ter redução de pena pelo trabalho. Depois que os móveis forem instalados, Sérgio Cabral vai poder desfrutar do conforto da sala de cinema. A missionária da igreja disse que já esteve com o ex-governador. Entre os assuntos na época, regalias e impunidade. Conversei com o Cabral, dei um livro para ele, o que o dinheiro não compra, mostrando para ele que os caminhos que ele tomou foi errado. Falei sério com ele, ele abaixou a cabeça e me ouviu com atenção, como eu falei com todos os outros. Para mim era um preso como outro qualquer, que errou e precisava saber até onde ele foi. Em nota, a Igreja Batista do Meier declarou que não autorizou qualquer doação e que vai apurar e disciplinar membros envolvidos no episódio. A comunidade cristã Novo Dia também disse que não fez doações ao presídio e que não sabe de onde vieram os aparelhos. Agora há pouco, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro declarou que vai retirar todos os equipamentos de vídeo da cadeia porque eles se tornaram irregulares e que vai suspender qualquer tipo de doação feita por entidades religiosas para unidades prisionais. A defesa de Wilson Carlos negou que ele tenha pagado pelos equipamentos. O advogado do ex-governador Sérgio Cabral disse que a entrada de aparelhos é uma questão administrativa e que a Cinemateca é um direito do preso, não uma regalia. O delator da Lava Jato, Lúcio Funaro, prestou um novo depoimento hoje em Brasília sobre irregularidades no Fundo de Investimentos do FGTS. Ele reafirmou que o presidente Temer não só sabia, como recebeu o dinheiro do esquema. Lúcio Funaro deu mais detalhes de como, segundo ele, usou o dinheiro recebido de propina de empresários interessados nos recursos do Fundo de Investimentos do FGTS para pagar despesas do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, durante 15 anos. Teve pagamento de reforma de flat, teve pagamento de agências de turismo, teve pagamento de agências de publicidade. Pra você ter uma ideia, carros para ele, eu não paguei só aqueles 2 que estão na denúncia. Eu devo ter pago de carro para ele mais de 10 carros. Pagamento do advogado dele na Suíça. Dentre isso aqui é o que eu separei assim, ó, de 2 minutos. Se eu for puxar de 2003 para cá, vai ter centenas de pagamentos. Fora o que eu entreguei em dinheiro vivo. Lúcio Funaro disse que tem como provar. Eu tenho 3 formas de comprovar isso aí. Eu tive 12 HDs apreendidos pela Polícia Federal e é só puxar nesses HDs que você vai encontrar pelas datas aqui toda essa movimentação, como é que foi feita. Nos depoimentos, Lúcio Funaro reafirmou que o presidente Michel Temer sabia do esquema que foi criado para desviar recursos da Caixa Econômica Federal. E hoje repetiu que Temer também recebeu o dinheiro. Contou que foi em 2010, depois de um acerto feito entre Eduardo Cunha e o ministro Moreira Franco, que na época era vice-presidente da Caixa. Funaro contou que Moreira e Cunha agilizaram um financiamento para o Grupo Bertin. Quando o dinheiro foi liberado, em uma reunião organizada por Cunha com o empresário Natalino Bertin, ficou acertado que a propina seria paga em doação oficial e tinha destinatários: Eduardo Cunha, do PMDB, Cândido Vacareza, que era líder do PT, e Michel Temer, que na época era candidato a vice-presidente. O deputado Eduardo Cunha ficou com 1 milhão, 2 milhões e meio foram destinados ao presidente Michel Temer e um valor, acho que 1 milhão também, 1 milhão e meio, foi destinado ao deputado Cândido Vacareza. Os depoimentos da Operação CEPS vão ser retomados no dia 6 de novembro, quando vão ser ouvidos os ex-deputados e ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, que também são réus neste processo. Eduardo Cunha declarou que Funaro é um mentiroso e que não apresentou provas nas delações. O ex-deputado disse ainda que vai rebater as acusações quando prestar depoimento. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que Michel Temer contesta qualquer envolvimento do nome dele em negócios escusos. Declarou ainda que em 2010 o PMDB recebeu R$ 1,5 milhão como doação oficial, declarados na prestação de contas ao TSE, e que esses valores não têm relação
com o FI-FGTS. O ministro Moreira Franco divulgou uma nota em que declarou apenas que uma pessoa que vive da delinquência necessariamente vive da mentira. A defesa do Grupo Bertin afirmou que seus representantes estão à disposição da Justiça para prestar qualquer esclarecimento. O advogado de Cândido Vacareza disse que as declarações de Funaro são imprecisas e incompatíveis com as provas, que as decisões da Caixa são tomadas de forma colegiada e que, por isso, o ex-deputado não teria como exercer influência. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu no Supremo Tribunal Federal que seja aceita a denúncia contra o senador Romero Jucá, do PMDB, líder do governo no Senado, e contra o empresário Jorge Gerdau por corrupção e lavagem de dinheiro. A manifestação de Raquel Dodge reforça uma acusação apresentada pelo então procurador-geral Rodrigo Janot. Em agosto, Janot apontou um suposto favorecimento de Jucá ao grupo Gerdau por meio de uma medida provisória em troca de doações eleitorais. Raquel Dodge declarou que, no curso da Operação Lava Jato, descobriu-se uma nova modalidade de lavagem de dinheiro em que a corrupção do agente público é feita por intermédio de doação formal de campanha, como contrapartida à atuação no Parlamento ou no Poder Executivo para a defesa ativa de projetos e medidas legislativas do interesse direto das pessoas jurídicas. Se a acusação for aceita, Romero Jucá e Jorge Gerdau passam a ser réus no Supremo. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto participaram de um ato em São Paulo pela desapropriação de um terreno e a construção de casas populares. A caminhada de 23 quilômetros até São Paulo começou logo cedo em São Bernardo do Campo, onde os sem-teto estão acampados há 2 meses. Em luta por moradia! Os manifestantes interromperam o trânsito em várias avenidas, mas não houve nenhum incidente. Ao chegar à ponte do Morumbi, uma das mais movimentadas da capital paulista, se encontraram com sem-teto de outros lugares. Toda a extensão de uma das pistas foi tomada pela multidão. Foram 10 horas de caminhada. No fim, os manifestantes ocuparam todo esse trecho da avenida que fica em frente ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo de São Paulo. A intenção deles é negociar com o governo paulista a desapropriação do terreno onde estão acampados em São Bernardo do Campo para a construção de moradias populares. O grupo reclama da dificuldade de encontrar uma casa para morar. Para muitas famílias, um problema agravado pelo desemprego. Fazendo alguns bicos para não ficar sem moradia, né? É muito difícil, principalmente quando tem um menino pequeno assim, né? Moro de favor nas casas dos outros, entendeu? É bem chocante, juro por Deus. Uma comissão do sem-teto se reuniu com representantes do governo do estado. Ontem, o cantor Caetano Veloso foi até o terreno em São Bernardo, onde, segundo os organizadores, 8.000 famílias estão acampadas. Ele estava acompanhado de cantores como Emicida, Criolo e as atrizes Sônia Braga, Letícia Sabatella e Aline Moraes. Caetano não pôde fazer o show que havia programado. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público e impediu a apresentação porque considerou não haver condições de segurança para um evento de grande porte. Um terreno como esse, em área urbana, não pode ficar sem função social durante o período. Isso aqui já está há 40 anos. Sem função social, né? Então eu achei que é legítimo apoiar publicamente e estar perto das pessoas, viver e cantar. A empresária de Caetano Veloso disse que o show foi reagendado para o dia 10 de dezembro, mas ainda não tem um local determinado. O governo do estado de São Paulo diz que vai analisar o pedido dos manifestantes e que uma nova reunião foi marcada. A Justiça já deu reintegração de posse aos proprietários do terreno, mas não há data para o cumprimento da decisão. A construtora MZM informou que é dona do terreno desde 2008, que em 2011 protocolou na Prefeitura um projeto de um centro logístico e que aguarda a aprovação. O plenário do Senado votou agora há pouco um projeto que regulamenta os aplicativos de transporte. Então vamos lá para Brasília. O repórter Fernando Rego Barros está acompanhando e vai dar as últimas informações para a gente. Boa noite, Fernando.
Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. Os senadores terminaram a votação agora há pouco. O tema é bem polêmico e, por isso, desde cedo, taxistas e também motoristas dos aplicativos ocuparam uma parte da esplanada dos ministérios. O texto que veio da Câmara determinava que o serviço de transporte por aplicativos seguisse algumas exigências, como o uso da placa vermelha, licenciamento do carro no nome do motorista e licença para o carro rodar, concedida pela Prefeitura. Pelo projeto, também seria responsabilidade dos municípios regulamentar o serviço. A votação aqui no Senado foi favorável ao texto, mas com mudanças. Foram 46 votos a favor e 10 contra. Foram retirados do projeto, por exemplo, a exigência da placa vermelha e também a obrigação de que os motoristas dos aplicativos sejam os proprietários dos veículos. Com as mudanças feitas aqui no Senado, o projeto agora volta outra vez para a Câmara para passar por outra votação. Só depois disso, segue para a sanção do presidente Michel Temer. Renata? Então, como houve modificações no projeto, ele volta agora para a Câmara. Obrigada pelas suas informações, Rodrigo Rego Barros. Daqui a pouco, nós vamos trazer outras informações sobre o atentado desta tarde em Nova York. A seguir, o empurrão da indústria na reabertura de vagas de trabalho com carteira assinada. A taxa de desemprego no Brasil caiu para 12,4% no trimestre encerrado em setembro. Mais uma vez, a queda é por causa do aumento do número de pessoas trabalhando por conta própria e sem carteira assinada. Mas a indústria também está começando a empurrar essa retomada do trabalho formal. Nesta pequena indústria, as máquinas misturam sementes no papel reciclado. Depois de usado, o papel pode ser colocado num vaso e vira uma planta. No auge da crise, no ano passado, a empresa precisou demitir metade dos funcionários. Por pouco, não fechou as portas. A gente, infelizmente, teve que demitir para poder pensar assim, vamos ter que passar por essa crise, né? A perspectiva de negócios agora é mais otimista. E a fábrica já contratou este ano 5 novos funcionários. É a melhor coisa para um empresário poder contratar. Eu acho que é uma questão de você medir até o sucesso do seu negócio. Entre 2013 e 2016, a indústria chegou a perder cerca de 1.200.000 empregos no Brasil. Mas o cenário começou a mudar este ano. O número de contratações voltou a crescer, principalmente nas fábricas, onde parte da produção é destinada às exportações. Esta montadora japonesa de carros em Resende, no interior do estado do Rio, acaba de contratar 600 funcionários. Criou até um segundo turno para aumentar a produção. É que a Argentina e outros países da América Latina aumentaram os pedidos de automóveis da marca feitos no Brasil. O presidente da empresa diz que, além disso, as vendas para o mercado interno cresceram quase 30%. Chegamos no fundo do poço em 2016. Eu acho que agora o movimento de crescimento ano contra ano. Os indicadores econômicos do país melhorando, tanto a atividade econômica dentro do país, como a atividade econômica também dos países vizinhos. Estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro afirma que a indústria é o setor da economia que mais avança. O mercado de trabalho nas fábricas tinha sentido o peso da crise como nenhum outro, mas os sinais de recuperação estão aí. Dos 208 mil empregos formais criados no país até setembro, 81 mil foram na indústria de transformação, que produz máquinas e bens de consumo. Esse é o início de uma recuperação. Os sinais positivos, principalmente para o emprego formal, onde a indústria é muito forte como geradora de empregos com carteira assinada, mas é importante dizer que a indústria voltou 8 anos no tempo e agora em 2017 a gente deve recuperar apenas um desses anos, ou seja, o caminho ainda é longo para a gente voltar ao nível de emprego que a gente já teve antes na indústria e na economia como um todo. O rendimento médio do trabalhador tem aumentado ao longo deste ano, principalmente porque a inflação caiu. De grão em grão, sobe a renda real do brasileiro. Renda real, o que o trabalhador ganha, menos a inflação. Na média, chegou a R$ 2.115 agora em setembro, segundo o IBGE. Alta de 2,42% em relação a setembro do ano passado, quando estava em R$ 2.065. A renda ficou acima do nível de setembro de 2015, de R$ 2.110.
Já faz 10 meses que a renda média do trabalhador vem crescendo. O mérito é da inflação, que esse ano cedeu, explica o economista. O IPCA, nos 12 meses acumulados em setembro do ano passado, ele tinha subido 8,5%. Em setembro de 2017, ele desacelerou para 2,5%. Então, a inflação despencou nos últimos 12 meses. Isso contribuiu para esse ganho real. Mas a gente vem de 2 anos de perda do poder de compra. Então, as famílias ainda estão ensaiando para retomar antigos hábitos de consumo. Esse empório, por exemplo, tem de tudo. Mas sabe o que mais tem vendido por aqui? Custo-benefício. É só o que eu escuto os seus vendedores falarem em custo-benefício. O que é um queijo com bom custo-benefício? Aqui um exemplo. Esse queijo é um queijo importado, que já foi meu campeão de vendas. Com a crise, não é mais. Perdeu o lugar para esse queijo que hoje ele custa praticamente metade do preço e atende aos anseios de todas as famílias, né? A Márcia levou 250 gramas de custo-benefício, mas é uma ocasião especial. Eu vim comprar umas coisinhas para uma feijoada, no feriado eu vou fazer, e aí experimentei um queijinho, comprei o queijinho, umas amêndoas, que melhorou um pouco foi a sensação, mas sobrar mesmo de fato, como eu trabalho com construção civil, está bem ruim ainda, né? Uma crise bastante longa, né? Afetou por demais o emprego, né? Aumentou a participação do emprego informal em detrimento, né, o emprego formal. Então a gente começa a ver uma recuperação muito gradual da atividade econômica. Morango. Há quanto tempo a Rosa não levava? Sobrou um pouquinho para o morango? Sobrou. Hoje sobrou um pouquinho só também, né? E a rúcula, que eles gostam muito de salada, a gente troca a carne pela verdura. Pelo brócolis, pela couve. Você já sente uma mudança? Muda, claro, com certeza. Eu tenho maior disponibilidade financeira, então eu posso expandir um pouquinho as minhas compras, né? No geral, não só na questão da alimentação. A gente estava falando de economia, agora é hora da previsão do tempo com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. O que você destaca? Oi, Bonner. Boa noite para você, para Renata e para todos. Bonner, lembra que ontem a gente falou aqui que a chuva poderia chegar com força a áreas do interior do Nordeste? Pois ela deixou muita gente ilhada em Floriano, lá no Piauí. Nas últimas 24 horas, choveu quase o dobro da média do mês por lá. E também teve chuva pesada em vários pontos do interior do Maranhão, de Minas, da região centro-oeste. Em Goiânia, além de chuva, teve ventania que em Florianópolis derrubou placas de sinalização e deu um nó no trânsito. Amanhã tem chuva novamente espalhada pelo país, mas o alerta vale para essa área aqui, olha, que pega parte de Goiás, do Tocantins, sul do Maranhão e também do Piauí, grande parte aqui do interior nordestino até o sul da Bahia, Espírito Santo, norte do Rio e um pedação aqui de Minas Gerais. Palmas, Brasília e Vitória estão no caminho da chuvarada. Mesma situação aí de BH, onde o dia fica carrancudo. Em Salvador pode ter pancada de chuva à tarde. Agora a previsão para você, para Renata e para os moradores do Rio de Janeiro é a seguinte. Chuva encorpada de manhã, Bonner, 19 graus de mínima. À tarde, 26 graus, uma tarde garoenta aí no Rio de Janeiro. Garoenta com uma temperatura até bem razoável, né, para a primavera do Rio de Janeiro. Sabia que você ia gostar. Eu gosto. Quem usa paletó gosta, né, Maju? É quente demais isso aqui, mas vamos em frente. E onde é que vai ter tempo firme amanhã? Olha só, Bonner, tempo firme o dia inteiro amanhã em quase todo o Mato Grosso do Sul e na maior parte de São Paulo. Em todos os estados do Sul, o tempo também fica firme e acreditem, viu, nos pontos mais altos aqui das serras gaúcha e catarinense, pode gear. Sol entre o leste aqui de Pernambuco e o norte do Piauí. Calor lá em Natal, temperatura de 32 graus a máxima. Temperatura amena em Porto Alegre. Friozinho aqui em São Paulo, onde o dia deve começar com garoa, névoa, mínima de 14, máxima de apenas 21 graus. E olha quem está de volta, quem pode, na verdade, voltar, o fenômeno Laninha. Para ter Laninha, gente, a temperatura lá do Pacífico tem que ficar baixa por 5 trimestres seguidos, isso é um dos ingredientes. E desde a metade de julho, as águas têm ficado mais frias por lá.
lá. A Agência Americana de Atmosfera e Oceano acredita que tem 65% aí de chance de ocorrer laninha de fraca intensidade. E o Centro de Previsão Climática aqui do INPE prevê que com o Pacífico mais frio, deve chover menos aqui, Bonner, nessa área, principalmente amarela, que engloba lugares importantes e que precisam de chuva, como Brasília e a região lá do Rio São Francisco. Aguardemos essa previsão aí que vai de novembro a janeiro. Aguardemos. Obrigado, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. A prisão de um ex-assessor agravou a crise que envolve o presidente dos Estados Unidos por causa das denúncias de que a campanha eleitoral dele recebeu ajuda da Rússia. Donald Trump não respondeu às perguntas sobre a prisão de integrantes da campanha. Numa rede social, disse que quase ninguém conhecia o jovem voluntário chamado George, que já provou que é um mentiroso. Mas no ano passado, Trump elogiou George Papadopoulos em uma entrevista. Papadopoulos foi conselheiro da campanha de Trump e agora está colaborando com a investigação sobre a possível interferência da Rússia na última eleição. Se for criticar a todos que tiveram contato com agentes do governo russo durante a campanha, Trump vai enfrentar uma lista longa, que inclui um dos filhos e o genro dele, 5 integrantes da campanha e o atual chefe do Departamento de Justiça. E não foram só contatos pessoais com agentes e diplomatas russos que aconteceram durante a eleição. Hoje, aqui no Congresso, representantes do Facebook, do Twitter e do Google admitiram que perfis falsos nas redes sociais, criados por oficiais russos, postaram milhões de mensagens enganosas, em geral, a favor de Trump. Só no Facebook, essas postagens alcançaram 126 milhões de americanos. Isso é 40% da população do país. O papel da internet agora é parte de 3 investigações aqui no Congresso sobre aquilo que mais incomoda Donald Trump: a possível interferência de Moscou na eleição dele. Na Europa, o ex-líder da região espanhola da Catalunha falou hoje pela primeira vez desde que deixou a Espanha. Carles Puigdemont desafiou as leis da Espanha, perdeu e agora está sozinho, longe de Barcelona. Mas o ex-líder catalão insiste que não fugiu. Não estou aqui para pedir asilo político, mas para trabalhar em liberdade e segurança, declarou o presidente destituído da Catalunha numa entrevista coletiva em Bruxelas. Voltarei a Barcelona quando me garantirem um processo justo. A Suprema Corte Espanhola começou a analisar o processo contra ele, seus colaboradores e também contra alguns parlamentares por rebelião e insubordinação. Puigdemont diz que a denúncia do procurador espanhol persegue pessoas e ideias e acusou o governo de Madrid de ter cancelado o diálogo com a Catalunha. Mesmo assim, afirmou que aceita a eleição antecipada convocada pelo primeiro-ministro Mariano Rajoy para 21 de dezembro. O pedido de asilo seria a última alternativa para tentar evitar a prisão. Puigdemont tem esperança de que o partido dele vença a eleição e que a independência da Catalunha ainda possa ser negociada. Vamos voltar a Nova York para conversar ao vivo com a repórter Sandra Coutinho. Oi, Sandra, você tem alguma nova informação sobre o atentado dessa tarde aí em Nova York? Olha, Renata, chegaram novas informações sobre o suspeito. O Sayfullo Saipov, a carteira de motorista dele era da Flórida, por isso a polícia chegou a pensar que ele morava no estado da Flórida. Mas depois descobriram que, na verdade, ele estaria morando aqui em Nova Jersey, que é um estado vizinho aqui a Nova York. A picape que ele usou, que é de uma loja de material de construção, teria sido alugada justamente em Nova Jersey, que é aqui pertinho de Nova York. O presidente Donald Trump também voltou a escrever numa rede social. Ele disse, eu vou ler aqui para vocês, ele disse, olha, desta vez ele disse que o Estado Islâmico, não podemos deixar que o Estado Islâmico volte ou entre no nosso país depois que derrotamos o grupo no Oriente Médio e em tudo que é lugar.
Chega, escreveu Donald Trump. Agora, a gente precisa lembrar que nenhuma autoridade associou esse suspeito nem ao Estado Islâmico, nem a nenhum outro grupo terrorista, pelo menos por enquanto. E a cerca de 1,5 km daqui está começando, neste momento, o tradicional desfile de Halloween aqui da cidade de Nova York. A polícia aqui da cidade decidiu não cancelar esse evento, que é muito tradicional e atrai milhares de pessoas, por considerar que não há uma ameaça de novos atentados, mas claro que reforçou a segurança, inclusive com caminhões de areia. O governador de Nova York, Andrew Cuomo, ele disse exatamente isso, não há nenhuma ameaça, nenhuma nova suspeita de que algum outro atentado esteja sendo planejado neste momento, mas a segurança vai permanecer reforçada na cidade nos próximos dias. Ele pediu também que as pessoas não mudem de estilo de vida. Eu cheguei a informar no início dessa edição que a rua aqui atrás da gente tinha sido liberada para o trânsito, a rua onde tudo aconteceu, onde nós estamos neste momento, mas a polícia permitiu apenas a passagem de alguns carros e voltou a fechar tudo. Tem um caminhão de areia bem aqui atrás de mim, exatamente para evitar que um novo carro, algum atentado, ou um caminhão-bomba, um carro-bomba, evitar que qualquer suspeito transite por aqui. Portanto, a cidade vai permanecer com a segurança bastante reforçada, pelo menos por enquanto, Renata. Sandra Coutinho trazendo ao vivo de Nova York as últimas informações sobre esse ataque de hoje cometido por esse motorista morador de Nova Jersey, perto de Nova York. Obrigado, Sandra. A seguir, o aniversário da Reforma Protestante. A Alemanha lembrou hoje os 500 anos da Reforma Protestante. A igreja do Castelo de Wittenberg, a mesma onde Martinho Lutero fez seu grande manifesto 500 anos atrás, foi o cenário da grande celebração alemã em memória do dia que dividiu os cristãos e mudou a história. Der Herr sei mit euch. A escolha de uma pastora para presidir o culto reafirmou as diferenças litúrgicas e dogmáticas entre os protestantes e os católicos de quem eles se separaram com a reforma de Lutero. As palavras da pastora Brigitte Neumeister reforçaram o pensamento de Martinho Lutero. O culto foi acompanhado por milhares de pessoas, inclusive pela primeira-ministra. Além de ser protestante de um partido cristão, Angela Merkel é filha de um pastor luterano, mas falou em nome da Alemanha. É fundamental que possamos aprender com as lições dos últimos séculos, se quisermos falar sobre a necessidade de tolerância, disse Merkel. Um dos nossos maiores desafios é reconhecer a pluralidade, lidar com as diferenças e com a diversidade cultural e religiosa. Em mais um passo da caminhada longa e lenta pela reconciliação, a associação que representa igrejas luteranas do mundo inteiro e o Vaticano divulgaram uma declaração conjunta. O documento afirma que agora, pela primeira vez, luteranos e católicos podem ver a reforma protestante sob o ponto de vista ecumênico e que isso permite uma nova compreensão dos acontecimentos que os separaram no século XVI. A conclusão do documento conjunto é que, 500 anos depois da reforma, que redefiniu e traumatizou o cristianismo, é finalmente possível pensar que o que aproxima católicos e protestantes é muito maior do que aquilo que há tanto tempo os tornou inimigos. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados fez uma sessão solene para lembrar a data. Parlamentares se revezaram em discursos ressaltando a contribuição da reforma protestante para o cristianismo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está em viagem oficial ao exterior, enviou um discurso em que destacou os princípios da reforma: igualdade, razão e liberdade. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro com o maior número de luteranos. Por isso a gente vai agora a Porto Alegre ao vivo, porque a Guacira Merlin daqui a uns 4 segundos vai ouvir o meu boa noite e vai dizer o que está acontecendo por lá. Boa noite, Guacira.
Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, é um momento de muita emoção para o público que lota aqui o auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estado que, aliás, tem mais de 630 mil luteranos. Esse grande número é um resultado da colonização alemã. Nesta homenagem aos 500 anos da Reforma, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre tem hoje um concerto muito especial. A Sinfonia número 2 de Mendelssohn, também conhecida como Canto de Louvor. Vamos ouvir um pouquinho? A música é acompanhada por 3 cantores líricos e um coro de 120 vozes. Bonner, Renata. Guacira Merlim, muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal Nacional. A gente encerra esta edição, lembrando que depois da série Filhos da Pátria, tem Jornal da Globo com as últimas informações sobre o atentado dessa tarde em Nova York. Boa noite. Boa noite e até amanhã.